Graça e paz, amados irmãos. É uma alegria estarmos juntos novamente para buscar a bênção do nosso Deus. E hoje nós vamos falar como alcançar as bênçãos de Deus, sermos abençoados com a graça e a bênção do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vejam, amados, que o rei Salomão acabara de construir a casa do Senhor, dedicando a Deus o templo, que seria a morada do Senhor, o local onde Deus abençoaria o povo através das orações, da busca incessante de Deus. Quando isto aconteceu, naquela noite, quando tudo estava concluído, as obras do templo, naquela mesma noite, o Senhor aparecera a Salomão e disse para Salomão: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E ele continua dizendo: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ou seja, em virtude do pecado, o Senhor enviasse todas essas coisas como juízo, mas se o povo se voltasse para Deus, as coisas mudariam. E 4 coisas o Senhor pede para nós fazermos, amados, para alcançar a bênção e o favor do Senhor. A primeira coisa que nós vemos aqui, que essa palavra, ela foi dirigida ao povo que se chama pelo nome de Deus. Diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então essa palavra, ela foi dirigida aos filhos de Deus, ao povo que fazia parte das alianças do Senhor, ao povo de Deus. E a primeira coisa que Deus pede para nós fazermos é humilhar. Amados, a humilhação significa aqui, neste contexto, sermos humildes, estarmos numa posição inferior, carente da graça de Deus, não de maneira soberba, arrogante, porque a palavra de Deus nos diz que Deus resiste ao soberbo, aos arrogantes, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Então é importante nós estarmos nos humilhando perante a presença de Deus, ou seja, sermos humildes, estarmos na dependência dEle, estarmos numa posição de busca e espera, humildes, inferiores, esperando a graça do Senhor. Assim aconteceu com aquele homem no templo, o publicano, que não ousou levantar os seus olhos ali para Deus, mas ele disse: Senhor, sê propício a mim, pecador. Então ele foi ouvido pelo Senhor. Por quê? Porque ele se humilhou,
ele reconheceu a sua pequenez, a sua dependência total de Deus. E é assim, amados, que nós devemos agir. Devemos estar na posição inferior, esperando em Deus, de maneira humilde, e nos humilharmos perante o Senhor. E assim nós seremos ouvidos. A segunda coisa que Deus pede para nós é orar. A oração, ela tem um poder imenso nas nossas vidas. É através da oração que nós entramos em contato com Deus. E sabemos pela sua palavra que Deus ouve as nossas orações quando nós clamamos, quando nós buscamos sinceramente nosso Deus. Deus vai ouvir a nossa oração, Ele vai nos responder e vai entrar com providências e nós seremos abençoados. Então, amados, a oração, ela faz parte da nossa vida cristã. Sem oração nós não temos poder. Sem oração nós não podemos conhecer a vontade de Deus. E é importante orar, colocar diante de Deus todas as nossas petições, tudo aquilo que nós precisamos, nós devemos colocar diante de Deus, sabendo que Ele vai ouvir, que Ele vai entrar com providências. E quando nós oramos, nós colocando diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica, Deus vai ouvir e vai trazer uma paz muito grande nas nossas vidas. E nós teremos esta paz que excede a todo entendimento, porque Deus ouve as nossas vozes e Ele nos responde. Ele mostra o caminho, Ele traz a provisão, Ele muda as coisas da nossa vida. E em terceiro lugar, o que Deus pede para nós é buscá-lo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, diz a palavra do Senhor. Amados, o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro está no nosso Deus. Assim como diz o salmista, quando estava necessitado, ele olhou para os montes e disse: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós temos que buscar a Deus, porque buscando a Deus, nós vamos ter a direção. Deus vai falar no nosso coração, Ele vai apontar o caminho que nós devemos seguir e nós seremos mais do que vitoriosos. E em quarto lugar, Ele vai dizer, se nós convertermos dos maus caminhos. É o que Deus espera, amados, nós convertermos dos caminhos que estamos seguindo, muitas vezes caminhos que não agradam a Deus, caminhos que nos levam ao perigo, à perdição, caminhos que nos levam à derrota, à ruína. Nós temos que nos converter e voltar para o Senhor, porque somente assim nós estaremos seguros e firmes quando nós nos voltamos inteiramente para o Senhor. Então vejam, amados, essas 4 coisas que Deus pede para nós fazermos: humilhar, orar, buscar e se converter. Fazendo assim, meus irmãos, a promessa que Deus nos dá para nós nesse dia é esta: Deus perdoará os nossos pecados. Ou seja, Deus vai tirar de nós a condenação. Deus vai nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus vai nos limpar, vai nos purificar e nós estaremos sendo abençoados, purificados para glorificar e para exaltar o seu nome. E por último, Ele vai trazer essa promessa maravilhosa: eu sararei a sua terra. Deus tirará de sobre nós as enfermidades. Deus sarará a terra será abençoada. O que plantarmos, nós colheremos.
O que nós lançarmos à terra, nós colheremos, porque a bênção de Deus estará onde nós colocarmos as mãos, se nós assim o fizermos. Então, amados, neste dia, nós devemos atentar para essa palavra. E quando Salomão estava terminando o templo, quando todo o sacrifício, o holocausto foi colocado, e toda aquela festa na inauguração do templo, ele recebeu a bênção de Deus. Deus disse para ele: esta noite eu ouvi a tua oração, e eu escolhi este lugar para ser a casa do sacrifício. Eu estarei aqui para ouvir a voz do meu povo, estarei aqui para interceder pelo meu povo, para abençoá-lo com toda sorte de bênçãos espirituais, bênçãos materiais. O que o meu povo precisar, eu estaria aqui derramando as bênçãos sobre este povo. Então, amados, essas são as condições. O que Deus pede para nós fazermos é estarmos santificados, purificados na presença de Deus, consagrando as nossas vidas, humilhando, buscando, orando e se convertendo dos nossos maus caminhos, daquilo que entristece o Senhor. Agindo assim, nós vamos ter a vitória, nós vamos alcançar as bênçãos e a alegria vai estar no nosso coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E que neste dia você volte-se para Deus, busque Ele de todo o coração. Pense nessas palavras. Essas palavras têm poder, amados. Elas têm a promessa de Deus, dessa palavra que é fiel e verdadeira. Deus quer abençoar o seu povo, mas para isso nós temos que consagrar a nossa vida ao Senhor. E hoje é o dia de você se consagrar. Hoje é o dia de você voltar para Deus e buscá-lo de todo o coração, humilhando, orando, buscando e se convertendo dos seus maus caminhos. Então você terá a bênção, a alegria do Senhor. Que Deus te abençoe neste dia e que as bênçãos do Senhor te alcancem de maneira plena e poderosa. Vamos orar, amados irmãos, que Deus os abençoe nesse dia. Amado e bondoso Deus, te agradecemos pela bênção da tua palavra, essa palavra que nos renova, Senhor, essa palavra que fortalece o nosso coração, essa palavra que tem uma promessa da bênção, a bênção do perdão, a cura, Senhor. O Senhor sarará a nossa terra se nós te buscarmos sinceramente e consagrarmos a nossa vida, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós te buscarmos e nos converter dos nossos maus caminhos, a tua bênção estará sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, nesta noite, neste dia, abençoar poderosamente os teus filhos e trazer sobre nós a tua bênção, que o Senhor alegre nosso coração e nos fortaleça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos terminando. Eu sou o pastor Benedito Cruvinel Amorim, do grupo Ebenezer. Estamos aqui todas as semanas para trazer uma palavra do Senhor, para te abençoar, para te fortalecer e mostrar o caminho aos céus. Que Deus te abençoe, fique com Deus, busque e consagre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.